Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. É uma alegria e um prazer estar aqui para servir a sua vida preciosa. Que, em nome de Jesus, eu espero abençoar sua vida e seu dia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, em Teu nome, Pai, eu coloco as nossas vidas diante do Senhor. Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor é para sempre. Tudo que o Senhor nos dá tem a assinatura da eternidade. Obrigada porque a sua presença está aqui nessa live através da pessoa do Espírito Santo. Eu entrego essa live na tua presença, Espírito Santo, a minha vida também, e te peço que me deixe ser útil na vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Espírito Santo, se houver alguma palavra, algum gesto da minha parte que for equivocado, que o Senhor Espírito Santo complete essa palavra no coração dos meus irmãos, para que eu não venha atrapalhar a tua voz nesta manhã, que eu seja o instrumento nas tuas mãos, para ajudar os meus irmãos a vencer os desafios da vida deles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita. Que bom ter vocês aqui. Lourdinha, seja bem-vinda, minha parceirinha de academia. Me responde lá no WhatsApp, tá bom? Mandei uma mensagem para você. Oi, Maria de Fátima, tudo bem? Obrigada. Soraya, minha prima amada, bom dia. Obrigada pela presença. Cici, Priscila, bom dia. Josélia, que bom ter você aqui, querida. Obrigada. Beth, bom dia, Valdirene, bom dia. Sabrina, Andréia, bom dia, Fernanda, minha xará, né? Rosemary, bom dia, Di, seja bem-vinda, querida. Marina dos Santos, bom dia, obrigada, gente. Oi, Carlos, bom dia, Lucimere, seja bem-vinda. Benedito, bom dia. Temos aqui no TikTok a Aurione. Olha, esse nome é diferente. Nunca tinha visto esse nome. Aurione, seja bem-vindo. Juan, bom dia. Valda, Zelita, muito obrigada pela presença de vocês. Foi. Aí, deixa eu ver aqui o que mais. Nilce, Morgana, eu tenho uma sobrinha que chama Morgana. Maria, bom dia. Arlete, Rosana, Pedrina, bom dia. Deni, Marleide. Gente, não dá para falar o nome de todo mundo, mas sintam-se abraçados. Vocês são muito especiais e dão muito sentido ao que eu faço aqui todas as manhãs às 6h30. Um abraço para todo mundo do Facebook, do YouTube. Muito obrigada também para vocês que me acompanham. Efésios 6, de 10 a 14. Concluindo, carta de Paulo, né? Eu amo Paulo, né? Sempre tô falando de Paulo aqui. A carta dele é Efésios, né? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra os seres humanos, não. A nossa luta não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial de trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firme o dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder, sempre avançando, sempre para frente. O versículo que eu quero destacar é o versículo 14, que diz assim: Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. O que eu quero destacar é o cinto da verdade. Eu não tinha notado, eu sempre li esse texto, mas eu nunca parei para prestar atenção de que quando vai falar sobre vestir a armadura de Deus, a primeira peça de roupa que é falada não é a calça, não é a blusa, não é a roupa. A primeira peça de roupa que é falada é o cinto. E eu fui dar uma olhada sobre esse negócio desse cinto. Esse cinto da verdade. Porque sempre Paulo, Jesus, sempre comparava com a realidade da época. E as parábolas, os exemplos, sempre eram
falados de acordo com o que eles viam, com o que eles presenciavam, e jogava ali a palavra de Deus, a mensagem, sempre usando a realidade. E eu fui ver o que é esse cinto aí, por que falou desse cinto? O cinto fazia parte da roupa do soldado. Principalmente, ele tinha que estar sempre pronto para alguma batalha, sempre pronto para algum embate. Então, o soldado sempre estava pronto. E o cinto da verdade, esse cinto aí, ele estava comparando ao cinto do soldado romano. Era um cinto largo que protegia tanto a região aqui abdominal quanto a região lombar. E também, gente, o cinto segurava todas as outras peças de roupa. Eu nunca tinha pensado nisso. O cinto é que segurava a parte de cima da roupa do soldado e a parte de baixo. Sem o cinto, não tinha como o soldado ir para a guerra, porque a roupa não ia ficar no corpo, a calça ia andar e ia cair. Não tem hoje as ideias e as modernidades que as roupas têm. O cinto era um cinto largo de couro, bem resistente, inclusive protegia aqui nessa região do abdômen os órgãos, né? Os órgãos vitais aqui, né? E aqui a couraça, né? A couraça da justiça protegia coração, pulmão, essas coisas. Mas enfim, o que me chamou a atenção foi que esse cinto, ele segurava todas as outras peças de roupas. Então a verdade é o que segura toda a estrutura da nossa vida. É o que dá suporte para tudo na nossa vida, é a verdade. Nós precisamos andar em verdade. Nós precisamos viver em verdade. A mentira uma hora aparece. A mentira tem perna curta, não é? Lá em Goiás fala assim, a mentira tem perna curta. Em Goiás fala assim. Eu não sei se nos outros estados falam, mas a mentira tem perna curta. E a palavra de Deus fala que um dia tudo que foi sussurrado vai ser dito em alta voz nas praças. Tudo que está oculto, escondido, um dia Deus trará à luz. Então, se você vive com alguma mentira aí, saiba que um dia ela vai aparecer. Então, é muito melhor nós estarmos cercados com a verdade. E a palavra de Deus diz que a verdade é Jesus. Nós precisamos estar conectados em Jesus o tempo todo, porque Ele é a verdade. Fernanda, mas viver sendo sincero, viver a verdade, a gente fica fazendo papel de trouxa. É muito duro ser trouxa. A gente não dá conta de mentir, a gente não dá conta de não pagar uma coisa que a gente não consegue dar golpe em ninguém. Mas a verdade, ela dá base e sustentação para você. A verdade, nós precisamos crescer na verdade e abraçarmos, estarmos conectados a essa verdade. Porque a verdade é que dá suporte para você não desabar no dia mau. E às vezes nós somos contaminados com pequenas mentiras. E essas pequenas mentiras, elas tomam conta da nossa vida, da nossa história, de uma forma tal que a gente não consegue ficar firme quando precisa ficar. Porque nós estamos sem a estrutura, é o cinto da verdade que segura toda a nossa história, que dá estrutura e suporte para que as nossas emoções não nos enganem, não corrompam o nosso coração. Então, eu fui ver sobre este cinto, que Paulo estava comparando ao cinto do soldado romano. Ele dá sustentação a todas as peças de roupas de um soldado. E a palavra de Deus fala que a verdade é Jesus. Em Efésios, em João 14:6, os discípulos falam, Senhor, mas se o Senhor não estiver aqui, como é que a gente vai saber o caminho? Como é que a gente sabe para onde que vai? O que a gente vai saber? Como é que a gente vai enxergar a verdade? Jesus fala lá em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, a verdade não é uma palavra solta, a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, o Cristo de Nazaré. Para que nós não caiamos nas ciladas do diabo, para que nós não sejamos enganados pelo nosso coração, nós precisamos estar com o cinto da verdade aqui, conectado ao nosso corpo. 24 horas por dia ligados com a verdade, grudados com a verdade.
A verdade às vezes dói, porque às vezes as pessoas acham que você está fazendo papel de trouxa. Mas a verdade, ela é verdade do começo ao fim. Sempre é verdade. Ela é verdade quando as pessoas estão te chamando de trouxa, e é verdade também quando ela é revelada. E Deus é o seu juiz. Deus é que julga suas causas. Por que eu estou trazendo? De repente, eu quis trazer esse texto do cinto da verdade. Porque às vezes nós estamos vivendo situações onde o inimigo das nossas almas nos faz acreditar em muitas mentiras. Quando você está passando por um dia difícil, você olha e fala assim: eu nunca vou sair dessa situação. Isso é mentira. Às vezes você está passando por uma dor muito grande e você pensa assim: isso é impossível. Isso é mentira. Você pode não ter força para resolver essa situação agora, nesse momento. Mas se você tiver força para orar, você pode não conseguir fazer nada. Mas se você orar, a oração pode entrar em qualquer lugar. A oração pode fazer o que você não pode fazer. E ninguém pode ir contra a sua oração. Ninguém pode resistir à sua oração. E a sua oração te conecta à verdade, que é Jesus, o Cristo de Nazaré. Então, essa verdade, que é o cinto da verdade, está presente aqui nessa live. E hoje eu quero dizer para você, qual é a situação que você se encontra? Pergunta para Deus, como é que você precisa olhar essa situação? Diz para Deus: Pai, me deixa ver o que o Senhor está vendo. Me ajude a ver o que o Senhor vê. Sempre você não escuta falar assim: essa situação não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia que isso ia acontecer. Porque Deus, quando Ele olha para a nossa dor, quando Ele olha para o nosso caos, quando Ele olha para o nosso impossível, Ele não vê só aquilo que está se apresentando. Ele vê o que houve antes, o que está agora e o que virá depois. Você sabia que Deus tem a verdade para revelar para você? Essa situação se apresenta só aparentemente, mas você sabia que Deus pode fazer você olhar para essa circunstância do jeito que Ele vê, como Ele vê? Porque tira a sua esperança, tira a sua energia quando você olha e não entende por que está acontecendo isso. Você não consegue ver além do que está acontecendo. A Bíblia diz lá no Salmo 24:14, a intimidade do Senhor é para os que o buscam, é para os que o temem. A estes, Deus dará a conhecer os segredos. Deus dará a conhecer o que está no coração dele. Então, ao invés de se desesperar, de se angustiar, se agarre à verdade. Isso que você está vendo não é toda a verdade. A verdade é Cristo. Está nele. Então, é nele que você tem que buscar. Fala: Jesus, vem cá. Espírito Santo, o que você está vendo aqui? Eu acabei de ser traído. O que o senhor está vendo nessa situação? Eu acabei de me divorciar. O que o senhor está vendo nessa situação? Meu filho acabou de passar a noite fora. O que o senhor vê nessa situação? Me ajude a ver o que o senhor está vendo. Eu acabei de ficar desempregado. Eu perdi o meu trabalho. Deus, como o senhor vê essa situação? Se essa situação não te pegou de surpresa, o senhor já sabia que ia acontecer, e o senhor está no controle de todas as coisas, me faz ver o que eu não estou vendo. Mas para isso você precisa se conectar à verdade. Porque se você não estiver conectado em Jesus, buscando em oração, porque a oração vai te levar para os níveis mais altos. E neste nível alto, você vai enxergar os seus problemas com um tamanho diferente do que você está enxergando agora. Você só consegue subir para a torre que é mais alta que você, para você enxergar os seus problemas com a mesma lente que Deus olha. Porque quando você olha é impossível. Quando você vê não tem jeito. Mas Deus é criador, é salvador, é redentor, é resgatador. E essa história para Deus não é nada.
Mas você precisa subir um nível superior a você. Ir para a rocha que é mais alta que você. O salmista mesmo fala assim, me leva para a rocha que é mais alta que eu. Porque eu preciso enxergar essa minha situação, eu preciso ver esse meu problema na perspectiva do Senhor. Porque na minha perspectiva, é melhor morrer. É melhor não existir mais. Porque eu não tenho mais esperança. Mas quando você se conecta à verdade, Jesus, que é a verdade, revela a verdade que está por trás desse desemprego. E mostra para você, do jeito de Deus que Deus vê. Deus, quando ele olha para esse seu impossível, ele vê crescimento. Ele vê maturidade chegando. Ele vê alguém forte saindo dessa situação. Ele vê força nascendo de você. Ele vê um mais que vencedor. Porque ele fala, filho, não para no que você está vendo. O que você está vendo não é a verdade toda. A verdade toda está em mim. Então, Deus quer que eu e você nos conectemos à verdade. Lembre-se de que tudo que você vê não é toda a verdade. Você não conhece todo o contexto. Você não vê, você não ouve tudo, você não sabe tudo. Então se agarre, pegue esse cinto da verdade em oração. Ele vai sustentar toda a estrutura da sua vida. Todas as áreas da sua vida estarão firmes e seguras na verdade de Cristo. O que é a verdade de Cristo? É que Deus não nos deixa só. Deus realiza o impossível. Deus é o seu Pai. Ele ama você. Ele se entregou por você. E Ele quer revelar para você quais são os próximos passos. Ele quer que você veja esse seu problema, esse seu impossível, em uma outra lógica, em uma outra perspectiva, como Ele vê. Então, entra agora em oração e diga para Deus que você quer que esse cinto da verdade seja a sua estrutura, seja aquele que te sustenta. Então não se desespere, porque aquele que tem o controle de todas as coisas vai revelar para você, dentro de uma intimidade, de uma relação, de conversa, no seu quarto, quando você fecha a porta, é você e Deus. Sabe, às vezes eu tive momentos na minha vida de tanto sofrimento, de tanta angústia, que eu não tinha palavras. Eu entendia muito Ana naquele templo, quando ela chorou ali e não conseguia dizer palavra com palavra. Mas Jesus, ele recebe a sua oração quando é só o choro, quando você fica em silêncio, às vezes você não consegue dizer nada. Você não tem nada para dizer, você só chora. Ou você nem quer chorar, você só fica em silêncio. Fala, Pai, eu tô aqui. Porque eu quero a tua verdade. O meu coração pode ser enganado. Sou trouxa, Senhor. Mas o Senhor é a verdade. Eu pego toda essa minha ingenuidade, toda essa minha fragilidade e coloco diante do Senhor, que é a minha verdade. Então, eu achei muito interessante que a verdade foi a primeira peça de roupa a ser mencionada quando falou da armadura, para vestir de toda a armadura de Deus. Eu já conversei isso aqui com vocês em outras vezes. Tem gente que acha que tem que vestir, tem que fazer uma oração para vestir essa roupa. Essa roupa não é uma oração que você fala, Senhor, agora se eu ponho aqui o capacete, se eu ponho aqui, não é algo assim. É um estilo de vida. Você tem que estar pronto, já com a armadura pronta, porque todos os dias você tem batalha. A nossa vida é embate todos os dias. Todos os dias existe uma resistência a tudo que nós escolhemos fazer para sermos melhores. Para ser melhores pais, melhor esposa, melhor marido, melhor funcionário. Todo mundo quer ser melhor, mas sempre tem uma oposição ao nosso melhor. Por isso nós precisamos todos os dias estar prontos, já vestidos para os embates que nós teremos durante o dia.
Mas eu quis trazer hoje nessa live a primeira peça de roupa que Paulo destacou, o cinto da verdade. O cinto da verdade é estar conectado com Cristo. Ele é a verdade, Ele é a verdade. Você precisa andar e crescer na verdade. Lá em Efésios 4,15 fala: antes de tudo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Para você ser abraçado e ser sustentado por esse cinto da verdade, você precisa aprender mais de Jesus. Você precisa gastar mais tempo conhecendo Jesus. O tempo de igreja de convertido não quer dizer que você conhece a Jesus. Porque se você não está com o cinto da verdade, dando suporte para todas as outras vestimentas que um soldado precisa para estar na batalha, é porque você não conhece Jesus o suficiente. Por que que às vezes você está tão desesperado? Você não conhece a verdade o suficiente. Então você vai olhar para o que está oprimindo o seu coração no dia de hoje e vai falar: Jesus, o que que eu não estou vendo nessa situação? Porque eu, como não estou vendo, está me dando angústia. Eu estou desesperada, eu não sei o que fazer. Mas se o Senhor não pede o controle, se o Senhor não se desespera, se o Senhor já sabia que tudo isso já ia me acontecer mesmo, o Senhor já sabe até o que vai me acontecer depois disso, venha com a tua verdade, Jesus, através da pessoa do Espírito Santo e me faz ver o que eu não estou vendo. Aquieta o meu coração, me faça olhar para essa situação do jeito que o Senhor vê. Sabe, quando você está cheio da verdade, cheio do Espírito Santo, você sabia que você acha todo mundo bonito? Você acha toda a situação fácil, tudo você acha fácil. Você não acha nada difícil. Porque você sabe que o que você não der conta, Deus dá conta por você. E você é uma pessoa que anda em verdade. Não é enganado, não é ludibriado pelo mal. Porque o mal vem com mentira, com engano. Mas quando você está amparado na verdade, essa mentira dura pouco. A pessoa pode até achar que fez ser de trouxa, mas a verdade vem, traz a luz. E o Espírito Santo faz você andar na verdade, crescer na verdade. Sabe, não... Às vezes você fala assim: não, mas eu sou alguém que odeio mentira. Mas você está sofrendo desesperadamente por causa do que te aconteceu. Se eu te falar, você está acreditando numa mentira. Porque o que te aconteceu realmente é difícil, é sofrido, mas existe uma saída. Vai passar. Você vai conseguir, vai dar certo. Você precisa olhar para essa situação do jeito que Deus vê. E Deus já te viu vitorioso. Deus já te vê vencedor. Então, pega o cinto da verdade, você precisa dele. Esteja com ele ali agarrado ao seu corpo, porque além de proteger seus órgãos vitais, ele segura toda a estrutura da sua vida para que você vença os desafios do seu dia. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir olhar para a dor, olhar para a situação e não sofrer. Eu não estou falando disso. A gente vai sofrer mesmo, o sofrimento vem. Mas é diferente quando vem a dor, vem o sofrimento e você está agarrado e conectado na verdade que é Cristo, porque você vai olhar para essa situação do jeito que Deus vê. E o jeito que Deus vê, Ele já te vê mais que vencedor. Porque Ele está nessa batalha com você. E Deus quer mostrar força para você. Deus quer derramar força em você. Deus quer mostrar toda a força que tem nele para você. E Ele está procurando. Lá em 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, dá uma olhada no dia de hoje, o que mais está atormentando seu coração. Cuidado para não se agarrar a essa mentira, porque o que te apresentou aí é só uma parte. Existe uma parte maior
que Deus quer que você perceba que vai te tornar mais que vencedor. Abrace a verdade de Cristo, de Jesus, porque o que te acontece nos dias, as batalhas, as guerras, as lutas, vem para dizer para você, você não pode, você não consegue, seu lugar é aqui, você não pode ser melhor, você não pode ir para frente, o seu lugar é no passado, olha o que te fizeram. E a verdade de Jesus é, você não é o que te fizeram, você não é o seu passado, esse que te aconteceu não vai te parar. Olha a verdade de Cristo, olha a verdade de Cristo. Aconteceu uma coisa com uma amiga minha ontem e ela estava bem triste com o que tinha acontecido. E aí eu disse para ela, depois que ela terminou de falar, eu disse para ela, olha, querida, essa situação não foi formada por Deus. Essa situação foi um laço para que você se condenasse, se culpasse. E toda situação que joga para você num lugar de culpa, de condenação, não é uma situação criada por Deus. É uma situação criada pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. Porque uma situação criada por Deus, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz consolo. Porque quando é uma situação gerada e criada por Deus, você quer fazer parte, você quer participar. Porque Deus é quem coloca no nosso coração tanto querer quanto realizar. E Satanás tem usado muito da nossa fé, do que a gente crê, para criar laços. E em nome de Deus, em nome do que a gente crê, Satanás cria laços. E você, de repente, se vê envolto em culpa, em condenação. E você achou que era Deus que tinha feito aquilo e de repente você está nesse sentimento? Não foi Deus. Porque o que vem da parte de Deus sempre será a verdade. Sempre será a verdade. Eu e você mudamos, a situação muda, as pessoas mudam, todo mundo fica diferente. Uma pessoa que era de um jeito de repente não é mais, mas Deus é imutável. A verdade de Deus é imutável. E se ele diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, por que você está se sentindo tão condenado? Por que você está achando que você não devia ter falado, pensado ou feito aquilo? Se coloca diante de Deus, porque se é algo que você fez que não deveria ter feito, existe o sangue de Jesus que te purifica e te limpa de todo o pecado, de toda a injustiça. O lugar que Deus nos coloca sempre será no lugar de redimidos, de resgatados, de purificados, de santos e amados. Essa é a verdade que eu e você precisamos ver e crer. Olhar para situações e ver as verdades de Deus, que às vezes a situação se apresenta com você, para você também bonita. Sem nenhum... Você olha e está tudo bem, é tudo ótimo. Mas quando a verdade de Deus está em nós, nós conseguimos perceber que às vezes até num elogio é um laço para te aprisionar a uma pessoa, a uma situação. E Jesus veio para derramar o sangue dele na cruz do Calvário para que fôssemos completos nele. Para que não dependêssemos de elogios, de crítica, para estarmos de pé. Sabe, a crítica negativa, ela é perigosa. Porque pode te colocar no lugar de mentira, do que você não é. Mas também a crítica positiva, os elogios também pode te colocar num lugar de aprisionamento, onde você não é para você ficar. Então só Jesus é que pode livrar eu e você, a mim e a você das mentiras que se apresentam, das ciladas que se apresentam. Porque Ele é o único caminho, é a única verdade e é a única vida que pode dar vida para a vida medíocre que nós temos vivido longe da presença dEle. Essa conexão está na distância de um joelho dobrado. Você e Deus. Ele tem o cinto da verdade para colocar fixo, para sustentar toda a sua história, toda a sua vida. Porque a sua luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra seres humanos. É contra as potestades do mal. O nosso maior inimigo usa pessoas. Usa situações para roubar de nós a vida que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é a nossa verdade.
Então, se tem algum irmão meu aqui preso em alguma situação de mentira de Satanás, mentira de cilada, que o Senhor possa abrir os olhos e possa fazê-los enxergar toda essa situação, toda essa circunstância, do jeito que o Senhor vê. Em nome de Jesus, tira todas as escamas dos olhos. Pessoas que estão presas a críticas negativas ou a elogios, que elas saiam deste lugar agora, nesta manhã, e vivam a verdade do Senhor na vida delas. Porque o Senhor é o único que tem para nós a boa, perfeita e agradável vontade para nós vivermos aqui neste mundo, de glória em glória, de vitória em vitória, de superação em superação, sempre caminhando para frente e jamais presos a mentiras, a enganos, porque o Senhor é a nossa verdade. O Senhor é o cinto que segura toda a estrutura, toda a nossa história. E se tem algum irmão meu aqui que está angustiado, está triste, está ansioso, está com medo, Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, se revele a esse meu irmão, que ele possa enxergar a verdade sobre essa situação e possa saber que no Senhor ele é muito mais que vencedor, em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu tenho autoridade, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou enfermidades de alma. Seja curada e seja liberta agora, nesta manhã, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo a todos aí do Facebook, do YouTube também, e você aqui do TikTok, do Instagram. Muito obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe o dia de vocês. Tchau, tchau.